Animes, mangás, obras japonesas no geral. Animes sempre serão infantis, vamos ver. Com a virada do milênio, é inegável que a bolha estourou a ponto das animações e ilustrações de características do glorioso Nippon serem de longe o estilo midiático mais abrangente da era da internet atrás das... Bom, as regras estão aqui, mano. As regras estão aqui. Espaço até nisso, considerando que canais como o meu e os de vários outros que fazem vídeos sobre culturas de anime no geral existem e conseguem fazer sucesso a ponto de viver disso. Dado como minha anedonia midiática está em recorde histórico esse ano, que eu estou bastante ocupado nessa segunda metade do ano estudando para fazer vídeos, e que Cara, eu lembro desse filme de Digimon. não importam tanto assim com o objeto que eu uso para analisar nos vídeos, são Por algum motivo tinha um negócio lá da Angela Anaconda. Vocês lembram o que é a Angela Anaconda? É esse desenho entre partes muito perturbador. Angela Anaconda. Esse é o visual. Extremamente perturbador. Ó. Por algum motivo, ela aparece nesse filme de Digimon com essa pequena sketch, né? Eu não sei por que isso aconteceu, mas ok. Muito bizonho, quem assistiu na época acha legal, Mas pela minha escrita, personalidade ou as indagações que levanto durante o vídeo, eu vou testar um pouco as águas e fazer vídeos mais... Tinha um artista que eu seguia, hoje não sigo mais, fazia algumas fanarts de chip da Maioneta com a amiga dela. Isso é bizarro, mano, a mulher não pode ter uma amiga, mas... sobre assuntos gerais. Tópicos que entram em assuntos que abrangem várias produções sem necessariamente falar de um em específico. Acho que isso vai me dar um pouco mais de liberdade sem fazer nada super produzido, enquanto também não fazendo as pessoas acharem que morri ou que estou negligenciando o canal por querer. E aí, se a recepção para esse experimento for negativa, eu posso, sei lá, deixar isso como um vídeo exclusivo para membros? Eu te lembro do green text dessa parte da Angela Anaconda no Digimon a causar um divórcio. Esse eu não vi. Eu devo ser mercenário, mas eu tenho que dar um bônus pra quem me apoia, né? Enfim, infelizmente, Verdade. o pesadelo da sua mãe era verdade. Animes estão aqui. Gente, inclusive o bônus pra quem é membro aqui é vídeo, né? Ver os vídeos que vão sair bem antes, inclusive ver todas as lives, todos os VODs, quanto você quiser. Exatamente. Esses são os perks de se tornarem Smurfs de cultura, apoiadores de cultura. Pra ficar, e não eram só uma fase esquisita que você passou vendo televisão. As pessoas que cresceram nos anos 90 já estão velhas o suficiente para terem seus próprios filhos e criarem... É, porque passou a cena do filme de Digimon antigo. Criando um processo de retroalimentação entre as gerações sobre o que são os clássicos e os favoritos para públicos de todas as faixas etárias. E apesar disso ser um fenômeno novo aqui no ocidente, a verdade é que isso é senso comum no Japão desde os anos 90. Justamente o período de tempo que o ocidente começou a conhecer animes em seus próprios termos. A animação japonesa tem suas produções influentes datadas bem antes do que isso, com Osamu Tezuka criando a Mushi Production em 61 para que funcionasse como uma extensão à sua carreira, aumentando o alcance dos seus mangás, os quais ele fazia desde os anos 40. E se a gente quiser traçar o que conta como um mangá, a gente estaria entrando num buraco de minhoca por si só, que já vai pra literatura japonesa de vários séculos atrás. Tem muito na fila, Zuzu? Tem bastante até. Conta que anime como mídia é algo antigo pra caralho e já se proliferou em gêneros e subgêneros tão diversos que superam o quadrante da animação. Tem animes dos anos 10 que você pode ver no YouTube, inclusive. Mainstream ocidental a ponto dos estúdios americanos usarem referência de animes em suas escolas de animação. É um quadrante do escopo maior da animação, assim como também é... Anos 10, anos 20, é verdade. Maior que a cultura japonesa. Apesar de ser tratado como algo exótico, já está absorvido na cultura mundial de uma forma tão diversificada como formas midiáticas de datas de origem similares em sua proliferação em massa, como filmes, álbuns musicais ou o que mais ficou ridiculamente popular no século XXI. O barbeador elétrico, sei lá. Tá, então por que anime não parece ter essa idade? Porque apesar do alcance, do aclamo e da longevidade de muitos de seus melhores produtos, a grande massa aparenta ser tão infantilizada, tão padronizada, tentando apelar tanto para um público geral do menor dominador comum possível. Puta que pariu, graças a Deus essa live vai estar pra membro. Filmes, músicas e séries de TV. O que faz os animes, apesar de serem tão velhos, serem tratados de formas tão infantis? Bom, muito disso tem a ver com a própria... Foi engano meu, Kenny lá, que é anos 20. Eu acho que tem no YouTube, você pode encontrar um anime de 1923. Mandou R$1. Boa noite, Zuzu. Mudou com o conteúdo do canal? Na live só para membros é onde você mostra o azurão? As lives só pra membros, gente. É lá onde eu cometo os meus crimes de palavras.
Meus crimes horrorosos. É por isso que eu tô deixando. Valeu aí, Ramier, por se tornar um apoiador de cultura também, cara. Ó, vai rolar collab em dezembro, né? Sociedade japonesa em si. O Japão foi um país extremamente Eu espero que sim. que se recusou a entrar em contato com a Europa desde a época das grandes navegações até acontecer a Segunda Guerra Mundial e a ocupação dos Estados Unidos dos anos 40. Eles foram de um país que dava valor absoluto completo para a própria cultura para uma economia extremamente voltada para os Estados Unidos e o mercado mundial na era Showa. De um desenvolvimento poderosíssimo de sua força militar para serem os responsáveis pelo boom da tecnologia que nos daria a televisão, a internet e os avanços tecnológicos que vieram de tais produções. Eles foram de tudo para o nada, para tudo de novo, de Nego da Por 4 mandou R$1,30. Valeu, Nego da Salve Porra. Cachoteira, Hiperfoco. Valeu aí, Nego da Porra, pela sugestão. muito rápida. E isso é algo que se manifesta na fragmentação do Japão como território e como povo. De um ponto de vista sociopolítico, eles tiveram que amadurecer prematuramente como um todo, e quando enxergamos suas artes com esse ponto de vista, muitas coisas ficam bem claras. Quando comparamos os sci-fi japoneses com eu não sei, mas realmente dá pra sentir que existe um grande culto à juventude nos animes, né, cara? Ocidental, por exemplo, podemos ver como o foco maior no gênero mecha é uma grande alusão a esse mundo novo e dos horizontes do povo japonês sendo abertos graças a essa tecnologia. Haviam obras como Tetsujin e Niju Hachigo, que era uma história onde um jovem garoto controla um robô gigante feito pelo seu pai. Neo Human Casherne, onde tínhamos um garoto virando um ciborgue para proteger o mundo da tirania dos robôs. Gundam, onde vemos pessoas usarem dos robôs como extensões de seus próprios corpos, e o pai de todos eles, Astro Boy. O japonês Astro Boy! Tetsuan Atom! Diferente de nós. Que apesar de termos um certo fascínio com o conceito, por eles terem mais contato com a produção de tudo isso, eles podiam se ver nessas obras porque eles viviam nesse futuro, onde eles podiam se transformar através da tecnologia, viverem através dela, usarem como extensões de si, ver elas criarem vida própria. Isso se estende também ao shonen de batalha, tendo sua fórmula regurgitada infinitamente de suas maiores fontes, Ashita no Joe e Hokuto no Ken. Tem uma inegável apresentação tirada de suas vivências, os power-ups inusitados causados por questões externas, as superações de condições antes vistas como impossíveis. E aí, Falde de Pijamas, tudo bom? Muitas vezes jovem, ensinando novas lições para os antigos que acham que já viram de tudo na vida. Tudo se encaixa em um ambiente juvenil, mas são conceitos universais nos quais eles conseguiam sempre alcançar pessoas muito além do que seu alcance de território os deixaram ver. Por esse motivo, sempre vai ter uma Chico Invasor mandou R$1. Azul, ai, meu Deus! Você sabe usar lockpick? Digamos que preciso entrar em lugares privados que eu ainda tenho a chave. E era, como eu falei aqui, Chico Invasor, meus crimes são apenas de palavras horrorosas. Bom, sim, esperando o iPhone chegar. iFood. Ah, muito bom, muito bom. Nos animes. É algo feito por e para uma cultura que amadureceu rápido demais para trabalhar e produzir. Eu espero que você aproveite o seu iFood. Se alienar e atrofiar-se emocionalmente. Eles sempre vão ver o ambiente escolar como seus anos dourados, e apesar desse sentimento ser bem comum nos dias de hoje, as questões sociais do Japão fizeram eles terem essa experiência na arte de forma muito mais precoce. É verdade. Formando então um espaço para a imaturidade. Lockpick, ô Kirilak, é quando você usa um aramezinho ou alguma coisa para tentar arrombar uma fechadura. Proliferar na gentrificação do país, especialmente no demográfico mais popular, que é o shonen. Entendendo isso, se entende coisas como a imaturidade da mídia, porque essas obras são lotadas de humor de quinta série, piadas de ética, que representam muitas vezes um humor ou um fetiche perturbado de um autor no qual ele só tem a arte na qual ele usa como válvula de escape. Faz sentido então a dualidade do Japão como um país extremamente comportado na superfície, mas que tem um mercado sexual de bilhões debaixo do tapete com as parafilias mais aleatórias possíveis. Somos rápidos em apontar os rentais de loli como algo nojento e degenerado, até lembrarmos de quantas músicas de funk proibidão falam a palavra novinha e vemos que isso é verdade, temos uma... exatamente. É uma coisa que ninguém fala, que pouca gente fala, né? É bizarro, é bizarro. É bizarro como a adultização parece não existir quando falamos desses artistas, entre aspas, da periferia, né? Do que imaginava. Oi, na minha casa. E aí que voltamos para a infantilidade, não só das obras, mas também de seu público. Quando vemos autores de mangás e animes tentando explorar facetas de sua própria sexualidade, viramos o nariz por pensar que ele automaticamente está querendo fazer alusões a incesto ou alguma coisa que está ali apenas para ser apelativo. Isso é uma reclamação comum em cinema e na música também, mas eu raramente vejo esse ponto ser defendido de uma forma articulada. Puta que pariu! Você parecer um punheteiro hedonista, porque muita gente que defende não vê dessa forma. E vê só como pornografia mesmo, como se as duas
coisas não pudessem existir ao mesmo tempo. Há uma certa má-fé na interpretação de obras japonesas que tem um certo grau de justificação, dado que faz sucesso lá não ser necessariamente alta literatura temporal. Mas tratar todas as obras que você for ver dessa forma é de um utilitarismo e uma prepotência incomum. Acho que sim, deixem que coisas que não são de seu agrado existirem. O que não fala com você pode muito bem falar com quem precisa ouvir. Exatamente! Exatamente. Recusar a existência disso cria uma espécie de falso padrão, onde o que você gosta pode fazer a mesma coisa que uma obra que você não gosta e você não vai saber articular do como ou porquê você pensa dessa forma. É porque as pessoas simplesmente não conseguem aceitar que existem coisas na vida que não são pra elas, tá ligado? É bizarro, é bizarro. Porque, na verdade, nem você tinha pensado no motivo de você se identificar mais com obra X do que obra Y. Com tantas discussões midiáticas acontecendo simultaneamente, com tanta gente regurgitando as mesmas opiniões sobre as obras populares, podemos acabar esquecendo que todas as experiências artísticas são únicas para você. Uma obra que você acha mais ou menos vai ter sempre alguém que tirou um significado maior com ela, dado sua vivência ou algum contexto na qual leu e captou a mensagem. Às vezes até de forma que nem ela tenha pensado sobre. E mesmo quando há um consenso de uma obra que muitos falam por ser boa, é difícil achar duas pessoas que pensam a mesma coisa, com a mesma intensidade de sentimento sobre todos os aspectos dela. E eu vejo isso como uma oportunidade imensa de exercitar seu cérebro. Não há problema em ter uma opinião contrária à sua nesse contexto, desde que a pessoa saiba articulá-la. A Ultimate Nipaco mandou R$1. Vai ter que ver esse aqui. Não vai me escamar. Tá bom, cara. Devido à eloquência e respeito, as duas pessoas podem sair sabendo mais sobre seus próprios gostos do que antes com isso. Em um cenário ideal, claro. Na prática isso raramente acontece, ainda mais na era da internet. Eu estou sempre dando ênfase de como todos os problemas da bolha de animes e mangás têm interseção com a bolha de HQs, filmes, músicas e jogos, porque todas as críticas que se fazem à mídia em si têm um tom raso de argumentação cujo qualquer um que realmente é fã consegue refutar sem pensar duas vezes. Ah, só tá saindo merda, não tem mais anime bom depois de insiro um ano onde parei de assistir anime aqui. Ignorando o fato de que a pessoa quer se sentir crescida por não ver mais algo que ela considera infantil, a superexposição de obras É, né? Porque todo mundo sabe que a coisa mais madura do mundo é ver um filme de um cara de colã, né? Voando, resolvendo probleminha. Pô, é tipo sujo falando mal lavado, tá ligado? É bizarro. É tudo geek, porra. É tudo geek. Existem abordagens diferentes, mas um querer parecer mais superior que o outro é bobagem. sendo produzidos em massa, tendo um tempo finito para consumirmos, é um problema que você vai achar em qualquer área. Os únicos filmes que eu fui ver no cinema esse ano foram Deadpool e Wolverine e Coringa Delira 2. Nem por isso eu ateei fogo do cinema e apaguei meu letterbox pra renegar a indústria de filmes. Se bem que eu devia ter feito isso mesmo, viu? Puta filme, mano. Caralho. De fato, tem muita coisa saindo pra todo lado. É sufocante tanto para o artista que não sabe se vai encontrar sua audiência, quanto Então, para... mesmo se você estiver querendo escapar da hipersexualização, você pode fazer isso dentro da mídia de anime. Porque, cara, anime é uma mídia em si. Então, tem vários gêneros com várias abordagens diferentes. Anime é extremamente diverso. Não vai ter só eti, essas coisas. Não vai ter só panty shot, essas coisas. Tem animes que não tem absolutamente nada disso. Tá ligado? audiência que não sabe o que quer ver. E a natureza da população de Mas eu não acho considerar- paia que tem muita gente que dá essa turistada e fala que anime é tudo igual, sendo que, tipo, eles veem anime só dentro dos Vítima mesmos da gêneros. sociedade mandou Meu R$1. Deus, vídeo da sociedade! Boa noite, Azuri. Você faz freilas, né? Pequeto precisando de um aviãozinho pra entrar povilhobino. Ih, rapaz, desse tipo de frila que eu faço não, hein? Nesse tipo de frila que eu faço não. Pode parar, pode parar. Não vamos dar abertura pra imputação de crime aqui. Não mais, né? Não mais. entretenimento como algo importante por dar prioridade ao trabalho, mas anular a utilidade da arte como um todo, como coisa pra criança, é de fato muita burrice. Cara, eu adoro Se ver seu comida de empatia, o anime. brilho dos seus olhos tem um prazo de validade quando você faz 18 anos, eu ouso dizer que você nunca o teve para começo de conversa. Além do mais, se você é um iluminado que é muito crescido para ver coisas de criança, o que são então as centenas de milhares de pessoas da sua idade e mais velha que ganham a vida fazendo todas essas obras, sem nem falar das pessoas que já são renomadas em estúdio de verdade, que vão para esses meios artísticos. Tentar viver uma vida sem nenhuma forma de entretenimento é algo que daria insanidade a qualquer um. É verdade. Então que a arte como um todo não encapsula todas as suas formas e criadores é o... Cara, eu já conheci uma pessoa que me falou que não gostava de música e ela era a pessoa mais sem graça da face da Terra. Ela é a pessoa com o olhar mais vazio, mais morto por dentro da face da Terra.
Comida de anime. É, comida de anime, porque a comida de anime, ela é sempre muito bonita mesmo. Como que menosprezar artistas por admitir que você não tem capacidade Caralho, de ser velho, ou engajar esse com vídeo isso tá não é dizendo andando que devagar, você hein? precisa ver tudo ou gostar de tudo, porque, de novo, isso é impossível, mas seja honesto consigo mesmo. Saia da zona de conforto e reconheça que há um mundo inteiro no qual você não explorou e pode muito bem aprender a gostar. Eu gostar de música que já morreu por dentro mesmo, é verdade. Total. Mas, ei, isso não depende de mim, eu posso falar o dia todo sobre minhas obras prediletas e o que as fazem especiais para mim. Você só vai saber se é tudo isso mesmo se você for atrás. E eu não posso fazer isso por você, não importa o quão bem eu seja em vender o peixe. Da mesma forma, eu consigo entender por que a pessoa se identifica mais com música, filmes ou apenas literatura tradicional. Mas fica Aí, tá vendo? Eles desenham comida de uma maneira muito apetitosa, sabe? Muito bonita. pedestal moral de que você é adulto demais para aprender algo sobre si de tudo que parece infantil só faz você parecer prepotente. É o tipo de crítica de alguém que acha que sabe de alguma coisa quando é igualmente ignorante sobre o assunto. Tipo um pai que fala que o celular está destruindo a sociedade sem perceber que é um meio legítimo de propagar informações e mensagens. E etarismo é um problema bem cíclico e engraçado, porque sempre vem da Briacolt mandou antes do um celular. real. Azuri, você sabe como manusear uma 45mm? Tu preciso de um parceiro pra mim trabalho em um banco ai. Não, por favor, parem de tentar me colocar em situações criminosas. Cara, vocês são criativos de um jeito, mas de um jeito que me impressiona, tá ligado? Jamais mudem, chat, jamais mudem. Jamais. Videogames. Antes dos videogames era TV. Antes da TV era música e antes da música É verdade. era o jornal. Uhum. É tudo sobre como você usa. Sempre colocar, Eu acho importante sempre colocam a refletir, culpa em olhar para a terceiros, evolução né? dos videogames e compará-los como eles são vistos com o passar dos anos. As pessoas que são mais casuais ou que simplesmente não jogam videogame sempre mostraram bastante etarismo na mídia e uma certa resistência em legitimar jogos como arte por vê-los apenas como brinquedos ou produtos, não admitindo que o mesmo processo Hoje não, também Abin. estaria envolvido em outras produções artísticas. Era uma desinformação afirmada até por críticos renomados de filmes, como o famoso Roger Ebert, falando que ninguém no campo conseguia citar um Videogames nunca podem ser arte. Puta. jogo que vale a pena ser comparado. Não podem com ser trabalhos de arte, ótimos filmes, jamais. poemas e novelistas. Que Caralho, videogames não velho, podem que ser arte da ignorância. mesma forma que futebol, xadrez e mahjong não podem ser arte por seus componentes principais serem regras, desafios, objetivos e interações. Isso meio que criou uma espécie de Como faça um revolução pudim dos sem os jogos ingredientes após o para o pudim? Então você simplesmente pega a água, uma forma de pudim, aí você coloca essa água, coloca na geladeira e aí você tem um pudim de água. ser publicado em 2009, tanto Mais no conhecido Japão como quanto no pedrona de Brasil. gelo. E eu acho que com o sucesso de diretores de jogos como David Cage, famoso por Heavy Rain, e Neil Druckmann, famoso por The Last of Us, eu sinto que a necessidade de transformar jogos em espetáculos mais cinemáticos para emular a experiência de estar jogando o filme, apenas para serem levados a sério por um grupo que não entende isso é o apelo peba. dos jogos, é perder um pouco o fio da Sim. meada. Já tínhamos jogos que se equiparavam com literatura ou filmes em termos de estética e Exato. qualidade, mas porque eles não se apresentavam da exata forma que um filme faria, ele nunca seria levado a sério. O próprio Hideo Kojima, famoso por fazer seus jogos serem parecidos tanto com filmes O culto ao e com Kojima. literatura, já teve que mentir que trabalhava em alguma outra coisa por ter vergonha de falar que trabalhava em videogames na época que ele trabalhava independentemente. E eu não quero que animes cheguem nesse nível de escárnio a ponto de terem que mudar o que eles são por pessoas que não gostam. Já tá de acontecendo, do que já eles tá apresentam. acontecendo, mas acredito que vai parar com essas novas medidas que tá acontecendo aí no Japão, né, mano? É preciso ficar replicando técnica de filme do Scorsese ou do Lynch pra ter uma obra que merece respeito. É que nem o vídeo lá daqueles dois turistas do Graveto, né, que eram dois molequinhos que, tipo, só tinham as mesmas referências shonen e os animes antigos de antes da década de 2000 que eles tinham como referência eram todos super manjados, tá ligado? Ai, é porque anime não tem algo que eu gosto nos filmes, que é Tutsile. Caramba. Os moleque não tem nem... Velho, os moleque acabaram de fazer 20 anos e já tá com esse linguajar de pseudocrítico de cinema, de cinéfilo, tá ligado? É uma pretensão. Aquele vídeo é uma pretensão. Inclusive, eu deixei um comentário, uma crítica muito bem educada Me no... ajuda, a Azuri mandou no R$2,50. nesse vídeo. Azuri, um cara tentou arrombar minha casa com lockpick, apaguei, pode me ajudar a desovar o corpo? E, rapaz, o maluco do lockpick foi de base.
Olha, eu não sei como desovar um corpo, não, mas eu sei como dissolver um frango de 1,80 e 82 quilos. Feito no ramo. O que, Takumi? Você por acaso acha que o melhor do que os animes têm para oferecer consegue bater de frente com o que o melhor que os filmes e séries de TV oferecem? Sim! E se você não acha isso, eu me pergunto o que você tá fazendo vendo animes se você tem vergonha de falar que gosta de animes. Pra cada temporada de anime ruim que sai, eu posso te lembrar que a Família da Pesada tem mais de 400 episódios de É verdade. que me fez rir. Eu acho interessante, então, animes que tem essa resistência tão forte a esse covarde. Eu amo Ranma. Ranma clássico, no caso. De arte legítima nos... Nelson Comporte mandou R$1. Valeu. Azul, você faz diárias? Vou levar umas pessoas pra um cativeiro e preciso de alguém pra vigiar. Não, por favor, não. Já não basta eu mantendo os meus mods em cativeiro. Que isso, cara? olhos dos snobs. Porque serve como uma espécie de filtro para quem realmente sabe o que quer ver, só tirar o que precisa e nada mais. Na época dos meus pais, os únicos que viam animes eram os esquisitos imigrantes do Japão, que achavam uma ou duas pessoas no máximo para compartilharem sua sabedoria. Cutie Honey! Meu Deus, Grey Hat. Mandou R$5. Como eu faço para ver se eu reagir a um vídeo? Mande o link via LivePix com o valor da minutagem. Por exemplo, cada minuto é R$1. Já tinha um certo mercado para mangás e animes. Temos as regras aqui do lado, tá? Por favor. Caso você for mandar e quebrar qualquer uma dessas regras, não se admire caso eu te scame, porque eu coloquei aqui justamente pra evitar scam, tá ligado? Isso aqui de forma underground. E na minha geração para frente é praticamente impossível conhecer alguém que tem um anime favorito e talvez nem seja a escolha enorme como Dragon Ball ou One Piece. Mas é aí que encontramos um problema, que é quando jogamos as mídias para as massas. E no Yasha? As pessoas vão ver coisas por motivos diferentes e acham que se você sente que está adicionando algo para você se aprofundar na mídia, não há forma errada de assistir se tudo é um aprendizado. Só que com tanta coisa saindo ao mesmo tempo, precisamos de jornalistas, comunicadores, pessoas que têm o tempo e os meios de sentar a bunda na cadeira e assistir uma boa parte das coisas populares e obscuras para então propagarem suas plataformas de suas escolhas e divulgarem o que acham para seus influenciados. Isso por si não é um problema. Na verdade é ótimo. O problema é quando temos comunicadores, por falta de outra palavra melhor, ruins. Má influências, pessoas que não sabem o que estão falando e continuam a falar, criando um pensamento de manada realmente problemático. É bom que as pessoas que falam de animes tenham uma real paixão sobre o que falam, mas ser entusiasta não significa nada quando se trata de compreensão ou competência dos assuntos que certa obra aborda. Por serem fãs, eles sofrem dos mesmos problemas que a audiência geral pode sofrer, de só ver o que lhe interessa e ficar numa certa bolha por não explorar coisas novas. Obrigada aí pelo lurk, ô Hideki. Isso é pra deixar claro. Sempre aí, né, tá mano? Tudo bem se você gostar das mesmas coisas que Maneiro você demais. viu quando você tinha uma idade mais jovem, onde o que lhe formava ia ficar mais na sua cabeça. Da mesma forma que tá tudo bem só falar casualmente de animes, ver uma obra na qual você não pegou muito bem o conceito, ou só falar mal de algo que você não gostou, se você não é um comunicador. Não é necessariamente seu trabalho falar em alto detalhe sobre o que você gosta de forma eloquente, ou porque você... Diretor da ADSC mandou R$1. Azuri, você sabe dublar personagens? Preciso de uma voz feminina para a versão mulher do Rei do Crime. Aqui não. Ainda? Não. Aqui só cometemos crime de palavras. É isso. Nota X pra obra Até isso. mais, Nipaco. Tenha uma boa Eu noite. aquele livro 1001 álbuns pra ouvir antes de morrer, porque eu sei que se eu não me forçar a ver coisas novas no meu shuffle do Spotify, só teria Eminem, Evanescence e Linkin Park no meu Last FM. Nem eu sou isento das críticas que eu falo aqui. Não trate isso como um ataque para alguém específico, porque é mais sobre... Pra mim, achar música nova é muito fácil, né? O youtuber sempre tá me recomendando coisa que eu realmente... Tipo, no Spotify também. Que eu realmente possa escutar. E o Urso também, ele sempre me manda música nova pra escutar. Não tenho todo esse problema e essas coisas. Os equívocos comuns de criadores de conteúdo da bolha. Anime é a mesma coisa, tipo, grande parte dos animes mais obscuros, assim, do século passado, tem sempre um youtuber mais doentão, assim, mais nerdola de anime que recomenda umas coisas interessantes. Eu sou uma grande entusiasta de OVAs também. De que se você quer ser um bom comunicador, se comunique. Levando minha experiência pessoal como exemplo, eu cresci isolado de gente da minha idade no meu convívio. E
quer dizer que meus melhores amigos sempre foram a tela da TV, um console e um computador. Eu sempre gostei de escrever, seja sobre histórias fictícias em outros nomes nos quais é melhor vocês não acharem, ou sobre eventos reais, ou o que sentia no geral. Eu sempre tive uma aversão ao popular mais pela sensação que estava jogando algo na minha frente, me forçando a ler e falar sobre por pressão social. Eu nunca senti fomo e ia atrás do que falava mais comigo, geralmente. Em 2014, quando eu comecei o ensino médio, tinha... Constituição Oficial mandou R$1. Boa noite, senhora Meu Deus. Competi. Vimos que você platinou o nosso código final, então viemos prestar nosso respeito. Não, aí não. Só o wrong think das pessoas mesmo, né? Só quebramos algumas regras, digamos assim. Mas valeu aí pelo 1 pila. 10 pessoas da minha idade na escola inteira que estavam vendo anime, mas enquanto eles falavam de One Piece, Naruto, Bleach, eu tava ignorando Silver tudo isso pra ver Carrot. Jojo. Claro que hoje Jojo é incrivelmente famoso, mas na época, antes do anime sair, terem traduções, dublagens e o caralho, o máximo que você achava isso Era bem de nicho. qualidade de scans muito duvidosas. Eu não era eloquente como eu sou hoje, pelo costume de ser criado em casa assumindo que ninguém ia se importar com o que eu falasse, eu só guardava o que eu jogava e via pra mim mesmo como uma espécie de tesouro, procurando algo novo na mesma proporção que não via o óbvio como filmes da Marvel ou Velozes e Furiosos. Pode-se dizer que isso causou consequências irreparáveis na minha confiança por ser cronicamente online uma geração antes disso ser o normal, e até nisso eu entrei em nichos diferentes onde ficava me sentindo incompreendido numa multidão. Mas, ei, meus amigos estavam jogando Pokémon Platina enquanto eu tava jogando Autodusk. E eu me garanto que nenhum deles seriam capazes de fazer um vídeo tão bom quanto o meu. Então, quem realmente Rapaz, sabe 56 ganhar? minutos. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje. Quando eu entrei na faculdade, eu tentei suprimir esse meu lado nerd falando sobre coisas enormes e assuntos de políticas públicas. E apesar disso eu ter aprimorado um pouco o meu conhecimento, eu cometi o erro de evitar coisas que eu realmente gostava de ver e fazer por achar que era... É o momento que você tenta esconder, né, a sua personalidade pra poder conseguir amigos. Eu acho que essa é a melhor parte da internet, né? A gente consegue conquistar as pessoas sendo o mais autêntico possível. Não quebramos coisa nenhuma, somos uma stream da paz e o amor. Exatamente, somos paz e amor, nós somos tão seiso! Nós somos tão seiso, cara. Nossa. Criança. Então só quando eu saí do meu curso e comecei a pegar a identidade do canal que tenho hoje, pude ter uma Rodeus identidade mais Grira te autêntica mandou comigo mesmo R$12. e sentir que Valeu. posso encontrar gente de Valeu pela mente similar à sugestão. realidade. É algo muito libertador, pra ser sincero. Por esse tempo sem consumir nada e também pelo TDAH, sendo sincero, eu sinto que sempre estou alguns passos atrás do assunto do momento, que tem um acervo... Eu tô sempre muitos passos atrás do assunto do momento, cara. Tem até meme que eu não tenho ideia do que o pessoal tá falando, porque, mano, hoje em dia, graças ao algoritmo, eu consigo me fechar numa Pedrinho bolha tão Craft fodida, mandou sabe? Que é R$1,50. impossível. Boa noite, primeira vez na live. O que são esses números no seu perfil? 157, 171, 152? Você é matemática? Não, imagina. Esses números aí são números aleatórios. Eu simplesmente coloquei aí porque, né, eles são aesthetic. limitado de obras e conhecimentos para se puxar. Mas ao invés de ver isso como uma desvantagem, eu vejo como uma oportunidade de propagar mais informação, demorando meu tempo. Mesmo que um vídeo Caralho, mano. o O pessoal é muito criativo. Se eu sinto que falei bem sobre uma obra e que minha paixão ou falta de paixão foi comunicada bem, com alguém que pode se identificar com o que a obra quer passar, eu não me importo em demorar o tempo que for para pensar e marinar o que tenho para dizer sobre ela para que quem me assista veja. Se é autêntico ao seu gosto e aos seus sentimentos, pelo menos ao meu ver, enquanto ainda tendo a oportunidade de expor projetos de artistas menores para alguém que nunca veria se não fosse por mim, é algo que me deixa muito feliz e que vale muito mais a longo prazo do que ficar fazendo vídeos sobre assuntos do momento ou anime de temporada. Se eu não ligo sobre o assunto o suficiente para fazer um vídeo elaborado, eu simplesmente não faço. Agora, eu sei que esse não é o modus operandi de quase ninguém aqui na plataforma. Há quem se rende para falar só sobre o popular, só sobre Shingeki, só sobre Berserk, só sobre Dragon Ball. E apesar dessas pessoas conseguirem produzir mais de forma muito mais consistente e lucrativa do que eu, é difícil também não perceber como isso pode prender o criador numa espécie de burnout por falar do que engaja no algoritmo. É verdade. Isso daí é uma coisa que é um bagulho bizarro, né? Porque parece que
pessoa precisa fingir, ter interesse. Só pra conseguir os números. É um bagulho muito bizarro de ser youtuber, né, velho? Se você realmente não for apaixonado por aquilo e só ir atrás do hype, você vai se cansar muito rápido. E vai ser muito maçante você se tornar... Você ser um youtuber, assim. Você vai associar aquilo com algo ruim e, eventualmente, isso vai acabar com você. Na mente das pessoas, além do seu próprio nicho. Tipo, eu acho o Power Scaling divertido também. Cenários hipotéticos de bonecos se batendo. E a Jirobe? Pro meu eu criança bastante. Mas se eu fosse fazer 500 vídeos disso, eu ia me matar. Você sabe que a luta é só um espetáculo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Andarilho. Valeu aí. Boa noite. E obrigada aí por me desejar felicidades. Eu espero também que eu fique melhor ainda, porque eu já estive muito mal. Hoje eu estou razoavelmente bem em comparação com semana passada. Mas ainda tem algumas tristezas e algumas melancolias. Mas é isso. Ótima noite. Né? Tipo, se eu quiser que o Homem-Aranha ganhe... Quem anda a tocar Careless Whisper aí no fundo? Eu acho que é meu irmão. Goku, eu vou escrever uma história onde o Homem-Aranha ganha do Goku e foda-se. A mesma crítica vale pra quem só fala de shonen, tipo, é só isso que vocês sabem falar. O papagaio aprende a dizer Dragon Ball, Naruto e One Piece e ganha um botão de ouro no YouTube. Eu gosto de shonen também, mas o quanto eu posso regurgitar as mesmas falas de formas diferentes até notar que não se está falando nada de novo. É verdade. O pior é quando as pessoas se recusam a ver a obra. Pedro mandou R$1. Azuri foi pedir carona pro ônibus HJ e o cobrador perguntou: tem passagem? Só pela policiazinho. Pois é, mano, pois é. Pois é, se as coisas continuarem desse jeito, né? Eu vou... vai ter alguma pessoa, vai ter a polícia batendo aqui na minha porta e eu vou ter que falar pra minha mãe e falar que era ironia, guys! Era ironia, guys! Na expectativa de ser o próximo grande shonen do momento, o próximo Dragon Ball, quando isso não existe. Só Dragon Ball foi Dragon Ball. A Shonen Jump passou 20 anos procurando alguém para substituir Dragon Ball apenas para a coroa de Dragon Ball ser entregue para Dragon Ball de novo. Muito do pessoal da bolha Shonen nota o que os fãs da Marvel já notaram faz anos. As ideias são sempre as mesmas porque elas querem seguir a mesma receita de bolo e forçar a todos a escreverem apenas daquela forma, revivendo obras antigas quando possível por nostalgia barata, ao invés de deixar obras novas terem as rédeas afrouxadas. Algo que até os próprios demonstram frustração, sem nunca ver algo diferente ou encorajar a sua audiência a fazer o mesmo. Tipo, eu recentemente parei pra ver Rosa de Versalhes e eu tô achando muito foda. Sim. Não só por eu não costumar ver shoujo, como por essa ser a obra que quebrou o padrão do shoujo ser visto como algo bobo só pra meninas vápidas adolescentes. Cara, Rosa de Versalhes é uma obra-prima. Nos olhos do público geral, mas ainda assim, Nana é foda Rosa também. de Versalhes possui uma influência gritante por expandir a capacidade de material e temas que podem ser abordados no shoujo de uma forma que não se tem no shonen de batalha que as pessoas procuram assistir. A criadora Ryoko Ikeda, conhecida como membro do Partido Comunista do Japão, é uma das escritoras mais aclamadas Pois ela é come. do ano 24 da era Showa, escrevendo vários mangás em torno da mente feminina de um ponto de vista histórico e social, com Rosa de Versalhes específico sendo a recontagem da Revolução Francesa pelos olhos de uma personagem chamada Lady Oscar, uma mulher que é criada como um homem justamente para assumir a guarda da Maria Antonieta e protegê-la dos perigos da realeza europeia. O anime sabe muito Cara, se bem. tem uma coisa que eu odiei sobre o fato de quererem fazer um filme da Rosa de Versalhes é que eu vi muita gente modernete querendo que você se referisse a Oscar como um cara. Não, cara, isso não é sobre transgenerismo. Não é sobre transgenerismo. Se você lesse esse mangá, você veria que não é sobre transgenerismo, pelo amor de Deus. Sem criticar a burguesia da época, enquanto também conseguindo humanizar os personagens. É amado internacionalmente na Europa a ponto de ter um filme live action feito por franceses. Ao ver a obra, fica quase impossível ver o quanto obras que eu gosto como Berserk puxam tanto da Lady Oscar para escrever Sim. a Era Dourada. Futa O Flix arquétipo mandou místico R$1. feminado veio, na Azuri, verdade, você de uma nos mulher autoriza a vestida de homem. produzir Como um Lina documentário Santana, pro e Seth crime Rogen são sobre sua praticamente história? modernizações, né? Prometemos ser fiéis. True crime, o que que eu fiz? Eu não matei ninguém. Eu só faço comentários que podem ser vistos como ofensivos. Puta que pariu. Versalhes. É influência inegável e realmente enriquecedora de se conhecer, na qual muitas pessoas se negam a assistir justamente por pensarem que é diferente demais. True Só de falar crime. que é shoujo, que fala de papéis de gêneros, ou porque eu falei a palavra comunista, já vai ter gente que vira o nariz. Mas como é que você vai falar que sabe, que não gosta, sem sequer engajar com a ideia ou ver a execução do negócio? Verdade. É difícil reclamar que não tem nada de novo pra ver,
Mas quando te oferecem algo novo, você recusa? Tá tudo bem, eu juro que ver coisas de menino não vai te fazer magicamente usar calcinha. Ninguém tá vendo. Sai dessa prisão mental de julgamento que você se colocou. Mesmo se você usar calcinha depois, tá tudo bem também. Não vai ser a Rosa de Versalhes que vai despertar esse sentimento, porque ele provavelmente já tava lá. Mas não, é mais divertido fazer teoria sobre o Gearsayers do Luffy, o que poderia ser do final de Bleach. Meu lá, Deus. Preguiça do caralho. É engraçado Bosta. viver nesse mundo onde todo mundo dá opinião, mas sempre sobre os mesmos assuntos, ainda mais quando fica cada vez mais claro que a interpretação nas mãos de pessoas que procuram na mídia apenas o que elas querem ver, nunca iriam se dar a chance de consumir o diferente. O que faz as pessoas engajarem em obras de forma política, como dizer que One Piece é essa obra incrível falando como é sobre o anarcocapitalismo ou sobre o comunismo, quando Oda provavelmente tem a opinião política de um centrista que só quer grelhar, tem obras aqui te implorando para que você fale de suas pautas políticas. Jinro, por exemplo, é uma história alternativa sobre a Alemanha nazista ter vencido a Segunda Guerra Mundial e como o Eu tenho Japão que assistir ele, inclusive, Jinro. ocupado pela cultura do Reich, contando sobre o relacionamento de um soldado e uma civil, unidos pelo suicídio kamikaze de um estudante durante um protesto contra a polícia que o deixou sequelado a ponto de questionar sua posição e sua relação na sociedade como força opressora do Estado. Foi escrito pelo diretor de filmes Mamoru Oshii, famoso por Ghost in the Shell, e a obra que ele mais aprecia como criador por ser no que ele mais acredita ideologicamente. Agora, levanta sua mão se é a primeira vez que você escutou sobre esse filme. Sim. Exatamente, porque... Na verdade, não foi a primeira vez que eu escutei, foi por recomendação do Urso mesmo. Falar sobre essas obras explicitamente políticas em detalhe. Mas realmente é o tipo de anime que o pessoal não fala sobre, né? Lorilupidate, Compeki primeira está morando em um shopping P que está foragida, a Lázaro do BKKK. Lázaro não, mano! Lázaro não quero acabar que nem uma peneira, puta merda, puta merda. Eles querem projetar o que já acreditam em obras onde qualquer vírgula se torna um parágrafo, porque elas veem obras não para terem suas ideias questionadas, mas para viés terem de confirmação. confirmadas. As pessoas a verem outras coisas ou mensagens. Tem suas que ideias aconteceriam. É difícil. confirmadas. Então, se algo não está de acordo com a sua mensagem, é fácil passar uma borracha e fingir que não aconteceu, não é mesmo? Essas hiperinterpretações não são algo partidário. Eu quero que vocês entendam isso. Há uma espécie de expectativa a ser cumprida na mente de todo mundo quando vê algo. Ainda mais quando é uma obra na qual você se identifica por outros fatores. Mas o problema de impor sua subjetividade na obra e não ser capaz Uma de larápia maior do que o SMzinho. SMzinho. Quando o personagem Eu sou tão azul quanto. Eu sou tão azul quanto. você gosta não é literalmente você e não tem o final Shed comendo bucetas como você queria, ou quando, porque mudam o design de algum boneco ou colocam alguma frase de políticas opostas à sua, você vai numa cruzada corajosa contra a lacração que mais parece Don Quixote lutando contra o moinho de vento. Não é possível que só eu ache isso extremamente supérfluo. A palavra head em headcanon existe por um motivo, tá tudo na sua cabeça. E tá certo se sua interpretação faz sentido pra você e condiz em alguma melhora, em alguma faceta da obra, mas não vá sair por aí tratando isso como se fosse lei ou óbvio pra todos. Se a opinião é igual a cu, eu diria que crítica é igual um buceta hoje em dia. Todo mundo quer dar, mas ninguém quer receber as consequências quando deu. Em parte eu entendo que esse é o motivo das pessoas se fecharem em suas bolhas na internet, só querer falar sobre algo diferente, mas pela facilidade de xingar ser mais fácil fazer crítica construtiva, acho que muita gente se esconde na desculpa de mas lembrando que isso é só minha opinião, guys, pra poder falar a maior merda possível sem arcar com as consequências de pessoas reagirem à sua opinião, dando a opinião delas. E não é Oh well! Oh well! Me lembrou alguém, mas deixa no ar. porque você é professor formado ou bem literado que você está automaticamente certo e engajado em tudo. Ainda mais quando nem é sua área de excelência, seja do charlatão pro erudito, você não é imune à crítica. Da mesma forma que você pode Sim. ser casual e ainda formular textos. Na internet, gente, se você quiser se blindar de crítica na internet, pode esquecer, cara. Você só vai parecer um grande otário. Pensamentos interessantes, dado sua própria vivência. Mas parece que com a interação de crítico-analista para mídia e espectadores, os produtores de conteúdo esquecem que no momento que você parte desse ponto de vista de uma nova perspectiva de forma combativa e vitriólica, você E aí, Zoro, tudo bom? Boa noite. Severo que você bateu. E se você reclamar que tá apanhando, você só vai mostrar que tá jogando pedra nos outros morando numa casa de vidro. É bom ouvir opiniões diferentes, sim, mas algumas coisas só estão erradas. E a gente dá brecha de muita idiotice passar quando tem elementos que são objetivos na arte, sim. Você pode falar que acha Baki melhor que Berserk, ok. Você tá errado, mas eu não ligo. Não é meu trabalho cagar regra na cabeça alheia. Acha o que você quiser achar. Mas quando você fala que Hunter x Hunter é um soft seinen, ou procura esoterismo gnóstico e sônico,
vi um vídeo tentando, sei lá, analisar os filmes da Barbie por trás de uma ótica queer. Eu falei, caralho, mano. Pelo amor de Deus, não é tão complicado. É só um filme de bonequinha pra menina, tá ligado? R$1,50. Boa noite, senhorita Compequi. Não podemos Meu vender Deus. desbloqueador de tornozeleira devido à legislação local. Eu não quero um desbloqueador de tornozeleira eletrônica. Um vídeo de 1 hora tentando conectar o Akira Toriyama com o antifascismo, você tá complicando uma coisa muito simples por ver coisa onde não tem. Eu sei que é só sua opinião, porque subjetividade é sempre implícita na fala e no texto, mas sua opinião é burra, porra. Ficar comparando maçã com laranja e obras que têm objetivos completamente diferentes de outras que você gosta é procurar problemas onde não tem. Mais bizarro ainda quando há um pessoal que fala de anime, que sabe das coisas, sabe discernir arte com visão crítica, mas para cada um deles tem o dobro de gente que fica fazendo um elitismo sem sentido dessas obras. Sinceramente, eu fico com mais raiva desse pessoal do que quem só quer falar do que gosta sem entender nada, porque de dois, ou a pessoa realmente sabe recomendar coisas e falar delas de forma engajante e escolhe se sentir superior por ter gosto acima dos normas sem saber recomendar o que gosta para quem gostaria, ou que finge ter algum comentário crítico quando sabe igual ou menos do que o cara que só viu Dragon Ball na vida dele. E esse é o pessoal que mais fica assistindo anime, ironicamente. Caralho. São pessoas que veem mais coisa que eu, supostamente. Eu não vou nem entrar num assunto de gente que finge... Ah, mas quantos desses aí não são fake list? Pra parecer mais cult, mais entendido? De coisa só pra poder reclamar, que já é um grau extra de patético, tem a chance de mostrarem mais conhecimento. Só que por não absorverem porra nenhuma do que vem, ou por só não saber se comunicar, não tem a capacidade ou não querem demonstrar isso. É o pessoal que fica igual uma batata na frente da tela vendo coisa que sabe que não vai gostar só pra ficar falando que não existe anime que presta quando você sabe que não vai tirar nada de proveito ali. É tudo falso, é tudo inautêntico, é tudo só pra farmar atenção e se achar foda porque sabe escrever termos como conveniência de plot, flanderização, ou seja lá o que termos eles encontrarem no Tesauro ou no TV Tropos pra poder roubar. Ficam vendo conteúdo gororoba, brain rot da mesma forma que as pessoas que eles julgam como leigos e desinformados, mas a diferença é que quem eles criticam pelo menos se diverte com o que faz. Só vira cinéfilo se você quer se sentir superior sobre o que você assiste. Pior que é verdade, sim. Peito pra ser snob no Letterboxd e quer ver considerar. Pedro mandou R$1. Boa noite, Azuri. Agora que você mudou o conteúdo, quando vai ter o tour pela sua cela na Bangu 2? Porque logo Bangu 2, tá? Não. Se Deus quiser, nós não vamos pra cela não, mano. Não vamos pra cela não. Você como vendo algo produtivo de verdade. Valeu aí pelo Zumpila. Essa escola de pensamento onde você paga de crítico analista quando você só tá fazendo crítica destrutiva nunca dá uma tese com significado. Porque crítica não é feita só pra melhorar. É feita pra Caralho, velho, esse vídeo. compreender, não para performaticamente fazer uma malhação de Judas. É uma mentalidade tóxica que não prolifera nada, porque todo mundo que fica nessa bolha hipercrítica não estoura a bolha para alguém além da base minúscula deles. Porque quem tenta imitar esse pensamento faz o que eles fazem ainda pior por querer pagar de inteligente estudando ainda menos do que quem fala, porque, de novo, eles não encorajam o pensamento crítico de verdade. E ninguém na indústria contratariam eles para crítica de verdade porque eles não saberiam falar nada além de ser uma merda por não saber apreciar ou articular algo que não agrada a eles. Então, quando eles obviamente falham como críticos autodidatas, é claro que eles vão achar anime uma perda de tempo para crianças e desencorajar as pessoas a fazer o mesmo. É um cinismo desonesto e narcisista que só serve para assustar pessoas mais casuais de obras. Pior que é verdade. Gostar. E essa guerrinha besta funciona. As pessoas ficam brigando como se não fosse Gente, no Tamago é muito bom. De um pouco de tudo, como se admitir que aprecia uma obra que é um ponto fora da curva para uma panelinha é algo que se deve esconder, quando os dois lados estão se privando de coisas boas. Um por não procurar, e um por não ser honesto com o que realmente pensa. Eu sou brainless, cara. Me consumir conteúdo, me sentir bem. Os dois só ficam falando das mesmas obras e caindo na mesmice e inventando ginástica mental pra falar porque um é degenerado sem valor feito pra plebe e o outro tá querendo aparecer por falar de obras que ninguém supostamente liga. É algo que me frustra ter que ficar no meio dessa linha de fogo também, porque quando você só quer falar do que você gosta e não tem esse preconceito pra nenhum dos lados, qualquer elogio para algo diferente te associam como um paneleiro fabricado, como se essas obras só existissem no momento que alguma subcelebridade pseudo-intelectual a expõe, e qualquer assunto sobre anime popular que faz total sentido alguém gostar, ser tratado como se fosse uma ofensa, só porque falou de algo que a panelinha achou mid.
A infantilidade se mantém viva nos animes mais por quem assiste não querer amadurecer do que dos próprios criadores que fazem obras supostamente para É porque todo mundo quer parecer cult. Todo mundo quer parecer cult. Todo mundo quer aparecer pros outros. Todo mundo quer ser superior. Que tal a criatividade? Parece que não tem limites. A onda dos estelionatários agora é o tal do urubu do Pix. Você já ouviu falar no urubu do Pix? É, minha gente. Eles prometem dinheiro fácil. Eu nunca ouvi Veja só falar. como é que é esse golpe. É a novidade. Eu nunca ouvi falar. Tá Vocês já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar desse urubu do Pix, não, mano. Nunca ouvi falar, não. Rubinho Barrocelo mandou R$1. Sabia que você era trombadinha azul, já fez live armada e com faca KK, já sou fã. N precisa me convencer. Então você gosta de criminosos? Você é que nem aquelas mulheres lá que faz vlog ida pro namorado preso. Você gostaria de acabar? Você gostaria de acabar com a cabeça raspada por uma traficante, é isso? Ih, rapaz. Eu fiz esse canal em primeiro lugar para me expressar e em segundo lugar para expor as artes e os artistas que não falamos o suficiente no canal. Porque eu senti que não estava sendo representado. Boa noite, foi mal aqui, mas dando minha opinião, esse vídeo tá muito chato, mano. O cara nem se esforçou pra fazer uma edição maneirinha, tá ligado? Botar uma musiquinha de fundo da hora. Mas, mano, ele só tá falando, tá ligado? Eu vou puxando bastante ponto, pá, uns pontos maneiros, legal, mas, mano, a retenção do vídeo dele tá muito enjoativa, mano. Mas é isso aí. Então, é interessante, mas, tipo, é um tipo de vídeo bastante extenso mesmo. Eu fiquei impressionada com a cadência do bagulho. O conteúdo que via. Algo que continua até o dia de hoje. Mas aí, se eu ou alguém não te representa nesse ramo, talvez a gente seja muito brainless, talvez a gente tenha os nossos receptores fritos pelo TikTok. Fazer seu próprio conteúdo. Sério mesmo, apesar dos problemas que tem em ver e falar sobre a indústria, eu ainda gosto bastante do que vejo. Alguns youtubers são yappers naturais, vários, todos. E ver que eu posso sim falar de outros gêneros de anime, até coisa que... Parece até o meu vídeo da Bishoujo. Isso aqui é tipo terapia se eu não tivesse que pagar pra mim. Acho que todo mundo devia se sentir confortável em falar do que gosta sem ter paranoia de ser criticado por isso. E com tanta gente fazendo conteúdo na internet agora, e eu acho que é a melhor hora de falar isso, porque posso pelo menos informar as pessoas sobre o que é bom se manter em mente para não ficarmos repetindo os mesmos erros que vejo no YouTube desde 10 anos atrás. Mas enquanto não criei nenhum fabricado que faz conteúdo se inspirando em mim para estourar e ficar maior do que eu, vocês teriam um problema em me ouvir falando de filme também? Eu quero falar de filme, eu não sou especialista em filme, mas eu acho que consigo falar de forma menos Fale de filme, cara! do outro como crítico de filme pra assistir e ficar se masturbando intelectualmente. Caralho! Nos meus 3 últimos críticos eu faço um puta vídeo de rock, só me deixa cozinhar que vocês sabem que eu entrego bem. Valeu!